Você realmente está construindo algo grande ou vive apagando incêndio? Tem uma diferença enorme de um líder que avança, que cresce, que está melhorando o produto, você alcançando novos patamares, está vivendo o sonho grande, está vivendo o chamado, aquele que sobrevive e só mantém a roda girando. E a maioria dos líderes de hoje, eles estão tão distraídos, tão sob ataque, tão cansados, que confundem que viver assim, apagando incêndio, resolvendo todos os probleminhas do dia a dia, é liderança. Quantas vezes eu já não fui esse empresário, cheio de urgência, cheio de problema, cheio de perereco, achando que ser o cara que joga no Luiz que ele resolve, ser o melhor funcionário da empresa, ser o funcionário do ano, era bom. Não, na verdade eu não tinha avanço real nenhum, não tinha construção nenhuma, só apagando incêndio, até que eu conheci o livro de Neemias. Neemias, quando estava sob ataque, sob distração do inimigo e até cansado de todos os incêndios que apareciam para ele, se manteve firme, se manteve focado no propósito, no objetivo. Ele não parou, ele não recuou e nem jogou na mão de Deus. Deixa na mão de Deus que Deus vai resolver isso aí. Neemias construía com uma mão e guerreava com a outra. Neemias viveu 450 anos antes de Cristo e ele tinha uma situação muito confortável. Ele era copeiro do rei da Pérsia, hoje o Irã. Posição de extrema confiança, ele provava a comida do rei, provava a bebida do rei. Ele não tinha o que reclamar. Neemias escutou que Jerusalém foi tomada, foi destruída, derrubaram as muralhas, estava vulnerável, cheio de entulho e o povo envergonhado. Uma cidade sem muros era uma vergonha. Neemias sentiu profunda tristeza, chorou, ficou acabado. Neemias jejuou, orou, conversou com Deus. Ó Deus, a mesma promessa que você fez a Moisés, não esqueça da gente. Se pecamos, nos dê outra chance. Ó Deus, não abandone seu povo. Vamos reconstruir essa aliança. E nas suas orações, Neemias entendeu que aquilo era a sua missão. Reconstruir Jerusalém. Servindo o rei, nitidamente acabado. O rei, o que você tem, Neemias? Fiquei sabendo de Jerusalém. Aí o rei fala, o que você quer? Neemias, sempre orando antes de tomar qualquer grande decisão, teve coragem, pediu permissão para o rei para ir reconstruir a sua terra. E o rei não só autorizou, como deu tudo que Neemias pediu. Olha o exemplo de fé com estratégia. Neemias foi para Jerusalém e ele começou a construir. Contou para o pessoal qual era o plano, o pessoal se empolgou, começou a se organizar. E os estrangeiros, tinham 3 caras lá, começaram a falar assim, olha esses caras aí, esses judeus aí, vão querer reconstruir. Estão com nada. Começaram a ver a obra avançando e aí já mudou o tom. Começaram a ameaçar. Vamos arrebentar vocês. Vamos ferrar com vocês. Começaram a conspirar. Ó, esse cara aí deve estar querendo atacar a Pérsia. Ele quer ser o rei aí de Israel. Até gente próxima de Neemias conspirou contra ele. O que Neemias fez? Manteve o time engajado. Mostrou que era difícil, mas ele lembrou eles que aquilo era uma missão, era um propósito muito maior, era uma promessa de Deus. Aqui em Neemias 4:17. Os que construíam o muro e carregavam o material, cada um trabalhava com uma mão e com a outra segurava uma arma, ou seja, era uma mão na construção e uma mão na espada. O desafio é que esse ataque foi escalando, então eles começaram a conspirar contra o Neemias, chamaram ele para uma reunião para esclarecer essa situação e mandaram uma carta para Neemias. Neemias respondeu por várias vezes. Neemias 6:3. Estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Por que eu vou parar uma obra, um propósito para conversar com vocês? Não tenho nada para falar com vocês. 4 vezes ele foi convocado para essa reunião em território neutro, hein? Por esses conspiradores. As 4 vezes ele recusou. Nem toda reunião merece nossa presença. Nem todo convite merece nossa atenção. Nem toda distração merece resposta. E aí, quando os ataques se intensificaram, quando começou a gerar aquele caos de que realmente Neemias era um traidor que queria tomar a terra, que até as pessoas ali do círculo dele conspiravam, ele reuniu o pessoal e orou. E pediu para Deus fortalecer a mão. Logo em seguida, retomaram a construção. Os muros de Israel foram reconstruídos em tempo recorde, em 52 dias.
mesmo sobre oposição, mesmo sobre ameaça, mesmo sobre sabotagem interna, Neemias organizou o povo, dividiu as tarefas, manteve o foco mesmo em situações extremas, né? Risco de vida, risco de morte. Afinal, o que é impossível para um Deus grande como o nosso? Neemias liderou uma restauração espiritual também em Israel. Não foi só obra física. Restaurou a lei, trouxe arrependimento para o povo, reorganizou a vida. Neemias, ele não é só um personagem histórico. Ele é um arquétipo de líder. Um líder que assumiu a responsa, assumiu a missão. Ele não era rei, ele não era de uma família top, ele não era profeta. Ele falou, essa é a minha missão. Neemias é um exemplo de um equilíbrio raro da força espiritual com o operacional, com a estratégia. Neemias, sobre muita pressão, não parou. Ensina de prático. Primeira coisa, Neemias, a oração vivia com ele. Então, ora antes de responder, ora antes de uma reunião difícil, ora antes de uma decisão de movimentar, antes de demitir, contratar, consultar Deus primeiro. O relacionamento ele é lado a lado com Deus. Consulta Deus primeiro, decide depois. Segunda coisa, construir com uma mão e guerrear com a outra. Não para o projeto porque tem desafio, porque tem inimigo, tem problema. Eu não abandono o chamado porque tem ataque. É avançar e defender tudo ao mesmo tempo. Terceira coisa, nem todo convite merece um sim nosso. Nem toda distração merece a nossa energia. Você está fazendo algo grande, cumprindo o seu chamado, indo para o seu sonho grande, então não para. Empresário do reino não é o que não é tirado do foco pelos incêndios do dia a dia. Não é o que não tem problema, não é o que não se cansa da situação. É o que constrói firme no meio de tudo isso. Com uma mão na obra e outra na espada e o coração em Deus. Porque o nosso Deus ele é grande. Então coisas grandes têm que acontecer. Me conta aqui, qual que é a grande obra que você está construindo? Que distração que está te impedindo de avançar com força? Comenta aqui uma palavra. Qual é a sua maior distração hoje? E se você conhece algum líder, algum empresário, algum gestor que está confundindo urgência com propósito, manda para ele esse vídeo. Que o nosso Deus é grande e coisas grandes têm que acontecer.